Hebreus, capítulo 12, verso 24 e 25. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança... Está chiando aqui. Ei, som. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Verso 25. Vede que não rejeitais ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que a terra os advertia. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O primeiro versículo que nós acabamos de ler, não sei se você percebeu, no final dele dá o nome de um personagem. Qual é o nome? Quem está acompanhando na sua Bíblia? Qual é o nome do personagem? O tema da nossa palavra hoje é o mediador. Repete comigo, o mediador. Por que eu pedi para você ver o nome do personagem no final? O início diz que Jesus, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. No primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, não precisa você abrir, no capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim. A voz do sangue. Sangue tem voz? A voz do sangue. Sangue é vida, sim ou não? Sim. A voz do sangue de Abel clamava. Você já conhece a história. O primeiro casal que Deus cria, Adão e Eva, eles têm os primeiros filhos, chamados Caim e Abel. Caim e Abel levaram oferta ao Senhor, mas a oferta de Abel agradou mais a Deus do que a de Caim. Por esse motivo, Caim se encheu de inveja e acabou tramando mal contra o seu irmão. Ele poderia ter evitado, porque Deus falou para ele: cabe a você dominar essa raiva que está dentro de você, essa inveja que está dentro de você. Mas você conhece a história, Caim não conseguiu dominar e ele acabou matando o seu irmão. E aí a Bíblia diz que a voz do sangue de Abel clamava. E aí nesse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus, fala que Jesus ele é o mediador. E que o sangue da aspersão, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, fala melhor do que a de Abel. Muito mais. Porque você sabe qual foi o propósito de Jesus, de derramar o seu sangue. Então, fazendo esse comentário, eu quero agora partilhar com você por que a Bíblia diz que Jesus é o mediador. Que referência nós temos? Que trecho nós temos na Bíblia que mostra que Jesus é o mediador? Eu peguei aqui e pesquisei sobre o que é um mediador. Você sabe o que é um mediador? Eu peguei aqui em 3 esferas: jurídica, empresarial e religiosa. Na jurídica, um advogado ele é um mediador entre o cliente, que tem uma causa, até chegar ao juiz, que é quem vai decretar, quem vai aprovar ou desaprovar aquela causa. Então, o advogado ele é um mediador. Eu, enquanto pessoa simples, não posso chegar lá com o juiz direto. Eu preciso de um mediador. E o advogado vai ser esse mediador que vai levar a minha causa. Na esfera empresarial, o mediador é aquele que vai fazer a ponte para que um negócio seja fechado. Por exemplo, o Marcelo trabalha numa empresa de artigo de festa e o patrão tem alguns funcionários que são mediadores, que vão em São Paulo, vão em outros lugares fazer essa compra, fechar o negócio para trazer esse material para que a loja do patrão dele venda. Então, precisa desse mediador para pedir o desconto, para ver qual é o material que tem para vender e para fechar
aquele negócio. Os funcionários que estão lá na loja, eles não podem fazer essa ponte. Eles não têm como fazer essa ponte, mas aqueles que são designados para isso são os mediadores para fechar o negócio e trazer o material. Mas aí, e no contexto espiritual, no contexto da Bíblia, quem é o mediador da Bíblia? Diga comigo, Jesus. Jesus é o meu mediador. E para isso eu quero que você, ainda no livro de Hebreus, que você já abriu, você volta um pouco para o capítulo 7, verso 25. Jesus é o nosso mediador porque Ele é o nosso intercessor. Como intercessor, Ele faz mediação entre nós e Deus. Hebreus 7, 25. Eu quero ler aqui do meio para o fim. Por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Repetido. Por meio, ele é mediador, então é por meio desse mediador, nós nos aproximamos de Deus, pois é esse mediador que vive sempre para interceder por mim e por você. Diga glória a Deus. No Antigo Testamento, você que está na leitura, quem está no propósito? Você leu lá aquela parte onde Deus fala para Moisés que Arão e os seus filhos seriam sacerdotes do templo, que a veste deles seria diferente, como eles iriam agir dentro do templo, que um deles seria o sumo sacerdote, aquele um pouco mais acima da responsabilidade, e ali eles faziam os sacrifícios. Por que eram feitos sacrifícios? Os sumos sacerdotes, eles eram um tipo de mediadores. Eram eles que pegavam os animais e levavam para o altar para sacrificar e que aquele sacrifício se tornasse como perdão dos pecados daquelas pessoas. Era assim que era feito o sacrifício no Antigo Testamento. Era essa a função do sumo sacerdote. E nós percebemos que no Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote. Ele se dá por nós, queridos. Já não havia mais derramamento de sangue de animais, mas o Cordeiro vivo, que tirou o pecado do mundo, esse se deu por nós. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Ele se ofereceu por mim e por você, queridos. Por isso, como mediador, ele é esse intercessor através do seu sacrifício. Essa é a mediação de uma nova aliança. Aleluia. Por que que ele é mediador? Porque ele também é um advogado. Jesus é advogado, Marcela? Sim. 1 João capítulo 2, verso 1. Se porém alguém pecar, temos um intercessor. Na minha versão está advogado, mas é a mesma coisa. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. O justo. Ele é um advogado, queridos, fiel para conosco. Qual é a causa que você tem colocado diante do Senhor? Qual é a causa impossível que você tem colocado diante do tribunal espiritual? Ou até mesmo do tribunal físico? Alguém aqui entre nós tem alguma causa na justiça? Temos 1, 2, 3, 4. Saiba de uma coisa. Nós vivemos diante da lei do homem,
Mas acima da lei do homem, nós vivemos debaixo da lei de Deus. E Ele está nos dizendo nessa noite que Ele é o nosso advogado fiel. E diz aqui, Jesus Cristo, o justo, a justiça está sobre Ele. Não pense que talvez o que está acontecendo com você seja injusto. Deus, Ele é justo e Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Ele é mediador e vai advogar as nossas causas. Quanto tempo a sua causa está na justiça, irmã Miraci? 2 anos. E a sua, irmã Georgina? 2 anos. A sua irmã Nájila? 1 ano. Quem foi mais que falou? Irmã Eliette, 4 anos. E ainda não foi resolvido. Queridos, essa palavra de hoje vem nos fortalecer para que nós venhamos entender que para Deus não há impossíveis. Não importa quanto tempo a tua causa está na justiça, Jesus Cristo, Ele é justo. Ele não dorme. Ele é o nosso advogado e intercede as nossas causas. Não deixa a esperança se apagar em você. Não importa se é 1 ano, 2 anos, 3, 4. Tem causas que estão aí há mais de 10, 15 anos. Mas não desista, porque a justiça de Deus, ela está acima de todos. Por que Jesus, Ele é o nosso mediador? Porque Ele nos reconcilia com o Pai. O que é reconciliar? É alguém que está afastado e vai se reconciliar, vai se aproximar. Quando um casal está brigado, eles precisam fazer o quê? Se reconciliar. Se uma pessoa está afastada de Jesus, ela precisa fazer o quê? Se reconciliar. E Jesus é esse mediador. Vamos ver isso na palavra de Deus. 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Deus fez o quê, igreja? Consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Por meio de Jesus. Foi por meio do Marcílio? Foi por meio do Edson? Do Clécio? Foi por meio de quem? De Cristo, que Ele nos reconciliou com o Pai. A reconciliação, ela é necessária, queridos. Não foi em vão quando Jesus, Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Ele também fez isso para nos reconciliar com o Pai. Quando Deus cria a humanidade, Ele cria a humanidade para ser dele. Mas o pecado nos afastou de Deus. O pecado fez você ficar distante de Deus. Aí Jesus Cristo vem, derrama o seu sangue e traz a reconciliação para mim e para você. Então, se você um dia se afastou dele e você está aqui, o Senhor te chama para você se reconciliar com Ele. Hoje é noite também de salvação, queridos. A mediação que Cristo representa para nós traz também essa salvação para mim e para você. Ele nos chama todos os dias e Ele diz: Dora, vem te reconciliar. Eliette, vem te reconciliar. Neia, vem te reconciliar e ficar firme na minha presença. Não foi em vão que eu morri na cruz, mas eu morri na cruz para trazer o ministério da reconciliação para todos. Diga glória a Deus. Por que Jesus é mediador entre nós e Deus? Porque foi dado a Ele autoridade. Veja lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí nesse momento você vê o Verbo se tornando carne e habitando entre nós, cheio de graça, de poder e de autoridade, queridos. Ele é o mediador entre nós e Deus, porque Ele tem autoridade. Aquilo que Ele decretar na tua vida, assim será. Aquilo que Ele disser que é para a minha vida, assim será. Ele é o mediador com autoridade. Ele não é um mediador meia boca, não. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Por que Ele é o nosso mediador? Qual a importância disso para nós? Qual a importância de Jesus ser o mediador entre nós e Deus? João 14:2. Evangelho de João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está dando como mediador acesso. Você pensa que entra no céu de qualquer jeito? Não, Ele foi preparar lugar para qualquer um. Ele foi preparar lugar para aqueles que creem no Seu nome, para aqueles que servem o Seu nome, para aqueles que acreditam no Seu poder, na Sua autoridade. E aí a importância desse mediador é esse acesso para o céu. Ele está dando acesso para mim e para você subirmos para a glória e morarmos com Ele. Aleluia. Vamos ter morada no céu. Quem mora de aluguel aqui, levante a mão. Lá não paga aluguel. Você já viu que coisa maravilhosa? Pastor, eu moro numa casa pequena, simples. Lá vai ser linda a sua casa. As ruas são de ouro, de cristal. Vai ser lindo, irmãos. Nós precisamos ter essa esperança. Aplauda Jesus. Nós precisamos ter essa esperança acesa dentro de nós. Diga comigo, Jesus é o meu mediador. Não esqueça que Ele dá acesso. Isso é uma das coisas mais importantes do propósito dele ser o mediador entre nós e Deus. É o acesso. E João 14:12 está falando sobre isso. Por que Ele é o nosso mediador? Porque Ele perdoa os nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus perdoa pecados. É segundo a Marcela? É segundo qualquer livro? Não, é segundo as Escrituras. Irmãos, todos nós somos de uma geração pecaminosa. Erramos e falhamos quase todos os dias. E precisamos desse perdão. Por isso que esse mediador entre nós e Deus tem o poder e a autoridade de nos perdoar. O que foi que você fez essa semana que atribulou o teu coração? O que foi que você fez essa semana que te afastou do propósito? Ele é fiel para nos perdoar. E o último, para nós encerrarmos. Por que Ele é o nosso mediador? Porque Ele vai nos dar a vida eterna. Nós falamos sobre as moradas. Aplauda Jesus! E esse versículo eu nem quero que o Léo abra, porque vocês já precisam saber desse versículo. O irmão já sabe ali, eu ainda nem falei, ainda nem me chegou a boca, o irmão já sabe. Para encerrar a nossa palavra de hoje, Ele é o nosso mediador, porque Ele vai nos dar e já nos deu através do seu sacrifício
a vida eterna. João 3,16. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Seja sincero, quem é que ainda não sabe de cor esse versículo? Todos já sabem? Olha que lindo! Seja sincero, não minta, você está debaixo da casa de Deus. Então você tem a chance de aprender esse versículo. Eu e o pastor Marcílio, o pastor Marcílio costuma dizer que esse é o versículo central da Bíblia. É ele que fala de Deus, é ele que fala do amor que Deus teve, é ele que fala de Jesus, fala do sacrifício de Jesus e fala da vida eterna. Então você não pode esquecer desse versículo. João 3,16. Marca lá na tua Bíblia e põe como propósito para você decorar, amém? Em nome de Jesus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro por quem você precisa ser salvo. Somente por Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o mediador único, exclusivo e não há outro. Aplauda Jesus. Fique de pé no seu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus.